A história de Jacó e Esaú todo mundo já ouviu falar, né? Aqueles dois irmãos rivais desde a barriga da mãe, brigando pelo direito de primogenitura. É um conto clássico lá do Gênesis, cheio de enganação, exílio e no final aquela reconciliação. Mas e se essa história for muito mais do que só uma briga de família de milênios atrás? E se na verdade for um mapa, um guia detalhado da nossa própria jornada interior? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. A pergunta que vai guiar toda essa nossa análise é exatamente essa. Será que essa tensão toda entre o Jacó e o Esaú está descrevendo um conflito lá fora, no mundo? Ou será que ela é um espelho de uma luta fundamental que acontece dentro da alma de cada um de nós? Para a gente conseguir entender essa perspectiva mais funda, a gente precisa olhar para algumas tradições esotéricas, como a Cabala e a maçonaria. Nesses sistemas, as histórias da Bíblia raramente são vistas só como um registro histórico. Pelo contrário, elas são consideradas alegorias bem complexas, verdadeiros guias simbólicos para o nosso desenvolvimento espiritual e autoconhecimento. E só para todo mundo ficar na mesma página, vamos definir o que é uma alegoria. É basicamente isso, uma história que tem um significado escondido, quase sempre moral ou espiritual. Os personagens não são só pessoas, sabe? Eles representam forças, conceitos, partes de algo muito maior, e nesse caso, partes de nós mesmos. Então, se o Jacó e o Esaú não são apenas figuras históricas, quem eles representam dentro da gente? A interpretação cabalística diz que eles são duas forças primordiais opostas que moram dentro de cada um. Eles são tipo os dois pilares que sustentam a nossa paisagem interior. Vamos ver como essa divisão se manifesta. De um lado, a gente tem o Jacó, o irmão mais refinado. Ele simboliza a nossa aspiração espiritual, a vontade de doar, de se conectar. Ele é o nosso eu superior. Do outro lado está o Esaú, o caçador, o cara do campo. Ele representa o nosso ego bruto, aquele desejo puro de receber só para si. Ele é o poder, o conflito e o que a tradição hebraica chama de Yetzer Hara, a inclinação para o mal, ou, para ser mais exato, o desejo puramente egoísta. O ponto alto dessa batalha interna é simbolizado de forma perfeita naquele momento super misterioso da história, a luta de Jacó durante a noite inteira com uma figura enigmática, um anjo. Isso não é um detalhe qualquer, não. É a metáfora central do confronto que a gente tem com a gente mesmo. A interpretação esotérica aqui é bem clara. Jacó não está lutando com um ser celestial que veio de fora. Ele está lutando, na verdade, contra o ministro de Esaú, ou seja, a própria essência do seu ego, seus desejos mais crus, que ainda não foram corrigidos. É uma batalha pelo domínio de si. E aqui a gente encontra um paralelo muito interessante com a maçonaria. Essa luta é vista como a tal da câmara de reflexão levada ao extremo. É aquele momento em que o iniciado precisa encarar de frente, sem desculpas, as próprias falhas, os vícios e a ignorância para conseguir seguir em frente. E o ponto crucial aqui é o seguinte: Jacó vence a luta, mas ele não aniquila o oponente. Ele o domina. O ego, essa força do Esaú, não deve ser destruído. Pelo contrário, é uma fonte de poder imensa. O objetivo é corrigir a intenção por trás dele, transformando o desejo de receber para si em um desejo de receber para poder doar. Depois dessa vitória, Jacó ganha um nome novo, Israel, que vem de Yashar El e significa direto para Deus. Isso representa uma transformação completa de identidade. Ele não é mais o Jacó, aquele que suplanta, que age na malandragem. Agora ele é Israel, aquele que superou o conflito interno e alinhou todos os seus desejos, até os mais egoístas, em direção ao divino. Mas ele não sai dessa luta ileso. Aquela lesão na coxa, que faz ele mancar para o resto da vida, é um símbolo muito poderoso. É um lembrete constante da sua própria vulnerabilidade, da batalha que ele travou. Isso mostra que mesmo depois de uma grande vitória espiritual, a humildade e a autoconsciência são sempre necessárias, porque a luta pelo aperfeiçoamento nunca acaba. A partir desse ponto, a história vira um verdadeiro manual de instruções para o crescimento espiritual. A Cabala ensina que o progresso de verdade não acontece só subindo, mas descendo primeiro. É preciso mergulhar de cabeça nas nossas próprias falhas, no nosso Esaú interior, para poder consertar tudo e aí sim subir para um nível mais alto. E esse processo tem 4 etapas bem claras. Primeiro, a pessoa chega num limite no seu desenvolvimento, um estado chamado Katnut, que significa infância ou pequenez espiritual. Para conseguir avançar, ela precisa descer e se conectar com o ego que ainda não foi corrigido.
Depois vem o trabalho de circuncidar, que é separar o que pode ser usado para o bem daquilo que não pode. A parte que não tem conserto é morta, ou seja, neutralizada espiritualmente. E só então a pessoa consegue finalmente subir para um novo patamar de consciência. A história de Diná, a filha de Jacó, é um exemplo bem pesado, mas muito preciso desse princípio. Ela se mistura com o povo de Siquém, e isso simboliza os vasos de doação sendo dominados pelos vasos de recepção. Para resgatar Diná, os irmãos dela precisam confrontar essa força negativa diretamente. A violência que acontece na história é puramente simbólica. A fonte que a gente está analisando usa uma analogia bem forte. É como lutar contra um câncer. A intenção não é a destruição por si só, mas sim remover um elemento que está fazendo mal para salvar o todo. O assassinato aqui é uma forma de correção. Então, é fundamental entender que, nessa alegoria, matar significa anular a força vital de um desejo egoísta. Ao tirar a luz desse desejo, ele fica inerte, e a qualidade positiva, a Diná, pode ser resgatada e integrada num nível de consciência mais alto. Isso é simbolizado pela subida de Jacó para Beit-El, a casa de Deus. A grande questão, então, é como é que esse mapa tão antigo, cheio de símbolos e alegorias complexas, se aplica ao nosso mundo de hoje, que tantas vezes parece caótico e sem sentido nenhum? A relevância é total. Sabe essa sensação de que a vida é vaga e ameaçadora? Ela vem da falta de compreensão das forças que operam dentro da gente e no mundo. Esse modelo de autoconhecimento oferece um caminho para ter mais clareza, sugerindo que a verdadeira correção do mundo começa com a correção interna de cada um. A fonte nos apresenta duas opções. Existe o caminho do sofrimento, onde a gente é empurrado para a mudança por crises e pancadas da vida. E existe o caminho da luz, ou o caminho da Torá, onde a gente escolhe ativamente atrair uma força superior para nos ajudar a corrigir nosso ego. E nesse segundo caminho, o ego deixa de ser um inimigo e se transforma num servo, num defensor que joga no nosso time. E o objetivo final de tudo isso é a reconciliação. Aquele abraço entre Jacó e Esaú no final da história não é só um final feliz de novela. É o símbolo da unificação das nossas forças internas. É o momento em que a espiritualidade, o Jacó, e a força do ego, o Esaú, não estão mais em guerra, mas trabalham juntas, em harmonia, por um propósito maior. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Essa história antiga é um convite para uma reflexão profunda, para cada um identificar o seu próprio Esaú, o seu próprio anjo. Qual é a força, o desejo, o ego que precisa ser confrontado, dominado e, no fim das contas, abraçado para que uma nova identidade mais íntegra e completa possa finalmente nascer?